Continuamos então nosso estudo do livro Formas de Pensamento, de C.W. Leadbeater e Annie Besant. Capítulo 6. As três classes de formas de pensamento. Do ponto de vista das formas que os pensamentos criam, podemos agrupá-los em três classes. Primeiro, as formas que produzem a imagem do pensador. Quando um ser humano se imagina num lugar distante ou deseja ardentemente estar nesse lugar, ele cria uma forma de pensamento com a sua própria imagem que aparece ali. Então, você imagina que você está numa praia. Você imagina que você está em Paris, na Torre Eiffel, e assim por diante. Uma forma semelhante pode ser frequentemente vista por outras pessoas, que geralmente tomam essa imagem como o corpo astral ou a aparição da própria pessoa. Em tal caso, ou o vidente tem suficiente clarividência para ver a imagem astral, ou a forma de pensamento tem suficientemente energia para materializar-se, isto é, para atrair ao seu redor temporariamente certa quantidade de matéria física. Isso é absurda. Essa condição é fantástica, mas rara, meus amigos, rara. Rara realmente. Continuamos. Um pensamento capaz de gerar essa forma, desta classe, deve ser necessariamente poderoso e emprega também certa quantidade de matéria do corpo mental. Por pequena e restrita que seja a forma de pensamento, quando ela sai do pensador, envolve-se em uma considerável quantidade de matéria astral e cresce até adquirir as dimensões de um ser vivente antes de chegar ao seu destino. Isso vai em densidade astral, meus amigos. Não é um corpo que sai voando por aí, certo? 2. As formas que produzem a imagem de objeto material. Quando o ser humano pensa num amigo, ele forma dentro do seu campo mental uma imagem diminuta desse amigo, que frequentemente se exterioriza e como um ente flutua no espaço diante dele. Ele está imaginando, então ele vê essa forma. Todos nós fazemos isso constantemente. Do mesmo modo, se uma pessoa pensa num cômodo, numa casa, numa paisagem, dentro do seu corpo mental, na sua mente, se formam imagens diminutas desses objetos que logo se exteriorizam. E outras pessoas podem ver, médiuns, videntes. O mesmo sucede quando a imaginação está em atividade. O pintor, ao conceber um quadro que se propõe a executar, constrói primeiramente com a matéria do seu corpo mental, mais tarde o projeta no espaço diante de si, observando-o mentalmente, copiando-o. Esses detalhes, meus amigos, todos nós executamos todo o tempo. Apenas ele está descrevendo, passo a passo, o que todos nós fazemos. Quando você lembra de alguém, você lembra da face dessa pessoa. Não é verdade? É por aí, é isso que ele está descrevendo. Só que se esse pensamento é muito intenso, ele fica mais forte, ele fica habitando nossa psicosfera externa. Os videntes podem ver, certo? De igual maneira, constrói o novelista as imagens de seus personagens na matéria mental e depois, por um esforço de vontade, faz os seus, entre aspas, bonecos se moverem de um lado para o outro, separando-os ou agrupando-os. Desse modo, se desenvolve o verdadeiro enredo diante dele. Por causa de nossa estranha e falsa concepção da realidade, é-nos difícil compreender como podem existir atualmente essas imagens mentais e tão perfeitamente objetivas que um vidente pode facilmente percebê-las e estas podem ainda ser transformadas por outra pessoa que não seja o seu criador. Eu quero levar vocês para lembrarem de obras espíritas em que, digamos, André Luiz é levado a perceber o que se passa na mente de um daqueles espíritos que estão adormecidos. Vocês lembram desse capítulo? Então, André Luiz pode ver o que aquele espírito está pensando durante aquele sono que ele está tendo. Ele pode ver até o seu passado
fatos que aconteceram no passado, porque essas imagens que ele criou estão todas gravadas no seu corpo mental. O corpo mental é indestrutível. Continuando o livro. Alguns novelistas têm observado esse fato e têm assegurado que os personagens, uma vez criados em sua imaginação, atuam com vontade própria e fazem que o enredo mude de direção, e às vezes em sentido oposto ao plano original do autor. Isso eu já vi muitos autores dizendo, que os personagens ganham vida própria, que ele tem que escrever aquilo que o personagem deseja. Pois vocês veem a importância e a gravidade de tal fato. O que nós estamos criando? O que nós estamos imaginando? É verdade que tudo isso é efêmero até certo ponto, certo? Continuando a leitura. O que sucede nesses casos é que, às vezes, as formas de pensamento são vivificadas por elementos da natureza, ou mais frequentemente pela ação de algum novelista morto que vigia do plano astral o trabalho de seu colega e crê que pode melhorá-lo escolhendo este método para expressar os seus conselhos. É tudo muito complexo. Terceiro, as formas com feição inteiramente própria, expressando as suas qualidades na matéria que atraem ao seu redor. Meus amigos, o plano astral está cheio de matéria que pode ser absorvido e modelado. O plano astral é material, embora a gente não veja, ele é plasmável, ele é manipulável, certo? Continuando. Tão só as formas de pensamento dessa classe podem ser, em realidade, representadas por meio de lâminas, pois a das duas primeiras classes não seriam, afinal, mais do que paisagem ou retratos, essa classe de pensamentos veremos cópias de formas de pensamento pertencentes ao plano físico, mas modeladas com matéria astral. No terceiro grupo, temos, pelo contrário, um vislumbre das formas cuja natureza corresponde aos planos astral e mental. Isso faz com que tais formas sejam verdadeiramente interessantes, apesar mesmo da dificuldade insuperável de reproduzi-las de um modo exato. As formas de pensamento dessa categoria se manifestam quase sempre no plano astral, pois que, em sua maioria, são a expressão dos sentimentos e pensamentos. As que aqui expomos pertencem quase todas a essa classe, com exceção do pequeno número que nos oferecem as maravilhosas formas de pensamento que se originam na meditação, bem definida daqueles que chegam graças a uma longa prática de saber pensar. As formas de pensamento dirigidas para um indivíduo determinado possuem efeitos bem definidos. Estes efeitos são em parte reproduzidos na aura de quem recebe os pensamentos e, nesse caso, fortalecem o seu conjunto ou são repelidos. O que ele está dizendo? Se alguém emite uma forma mental dessa para você, se você pensa da mesma forma, você adere àquela forma na sua aura. Se você não compartilha daquilo, você expulsa, você repele aquele tipo de pensamento. Por isso que é importante nós pensarmos sempre positivamente, para a gente não pegar esse tipo de pensamento que anda solto por aí, não é? Como um imã. Continuando, um pensador cheio de amor, de desejo de proteger, dirigido com a energia de um ser querido, cria uma forma que vai para esta pessoa e permanece em sua aura como um guardião ou um escudo. Essa forma de pensamento buscará todas as ocasiões de ser útil, todas as oportunidades de proteger e defender a pessoa para quem foi enviada, mas não por um ato consciente e voluntário, e sim por uma obediência cega ao impulso que a criou. É o caso que eu falei antes no capítulo anteriores. Uma mãe que deseja amorosamente que o filho seja protegido durante a sua ida à escola, por exemplo, ela cria uma forma de pensamento que tem, entre aspas, o poder de proteger essa criança. Seja fixando essa ideia na própria criança ou em alguém ao seu redor. Isso é imperceptível, mas ocorre.
certo? A criança tem a intuição que precisa tomar cuidado naquela situação, esta ou aquela, certo? Ele lembra da mãe no momento de perigo e se protege. Quantas vezes nós não vamos fazer uma coisa, certa ou errada, e pensamos em quem nos dá conselho, e então decidimos se fazemos ou não tal fato? São essas formas que estão presas em nossas auras mentais. Continuando. O resultado será fortalecer as correntes benéficas que estão na aura ou debilitar as correntes perniciosas que poderiam achar-se nela. Desse modo, criamos e mantemos guardiães. E mais de uma mãe, ao orar por seu filho ausente, tem construído barreiras protetoras ao seu redor, embora haja ignorado como puderam suas orações produzir tal efeito. Não é verdade? Quantos de nós não oramos por outras pessoas? Essa oração tem um efeito protetor. O oposto é verdadeiro também, que eu não vou nem expressar aqui, certo? Somos responsáveis por tudo aquilo que pensamos e desejamos. Muita responsabilidade. Continuando. No caso em que pensamentos maus ou bons são projetados para determinadas pessoas, com o fim de levarem a cabo alguma missão, deve encontrar na aura de quem os recebe materiais capazes de responder às suas vibrações, ou seja, jamais deseje alguma coisa má para uma pessoa boa, porque esse pensamento vai voltar para você, certo? Agora, se você deseja o bem para uma pessoa que não merece aquilo, porque ela não pensa o bem, também você receberá de volta aquele bem. Vejam só a que ponto chegam as vibrações mentais. Seguindo, nenhuma combinação de matéria pode vibrar fora de certos limites, e se a forma de pensamento está além dos limites em que a aura é capaz de vibrar, não pode afetá-la de nenhuma maneira. Por conseguinte, o pensamento retrocede para quem o gerou, foi o que eu acabei de dizer, com uma força proporcional à energia empregada para projetá-lo. Por isso, se tem dito que um coração puro e um espírito elevado são os melhores protetores contra o assalto dos pensamentos de ódio, pois o coração e o espírito puro construirão um corpo astral, um corpo mental, com a matéria mais densa e grosseira. Um pensamento invejoso ou de ódio, posto em movimento com os fins perversos, ao encontrar e tocar um corpo puro, como exemplificado, é repelido e retrocede com toda a sua energia, seguindo até o seu progenitor, ou seja, quem fez o pensamento pela linha de menor resistência antes percorrida, ferindo-o. Então, quando você deseja um mal para uma pessoa boa, você vai receber aquele mal instantaneamente. Certo? É por aí. Então, pensem muito bem quando for desejar mal para uma pessoa boa, porque quem vai receber aquilo é você. Como a matéria de que se compõem os seus corpos astral e mental, o pai da ideia, o progenitor, possui elementos semelhantes que constituem essa forma de pensamento. As vibrações destas se somam às outras correspondentes, e finalmente o criador do mau pensamento sofre justamente o mal que quis fazer a outra pessoa. Assim, pois, as maldições e as bênçãos são comparáveis a pássaros que instintivamente voltam ao seu ninho. Compreende-se-ão, assim, os perigos que há em dirigir pensamentos de ódio a um homem muito evoluído. As formas de pensamento enviadas contra ele são impotentes para alcançá-lo, mas, pelo contrário, retrocedem aos seus criadores e os ferem mental, moral e fisicamente. Casos semelhantes têm sido muitas vezes observados por membros da sociedade teosófica ou pessoas espiritualistas que lhes são bem conhecidos. Enquanto permanecer algo grosseiro debaixo dos veículos de um ser, qualquer coisa que propenda para o mal e o egoísmo é alvo dos ataques daqueles que desejam prejudicá-lo. Mas quando eliminou todo o vestígio de mal por meio da purificação de si mesmo, seus inimigos não poderão nada contra ele, que poderá permanecer tranquilo e pacífico em meio dos perigos que o ameaçam.
Não sucede o mesmo aos que criam pensamentos de ódio. Outra coisa que é preciso mencionar também, antes de iniciarmos o estudo das nossas lâminas, cada um dos pensamentos representados nas lâminas foi observado na vida real, que nós vamos ver nos capítulos seguintes. Tudo isso foi visto e descrito e então desenhado. Infelizmente, não existem tintas suficientemente puras nem capazes de desenhar com tal fidelidade o que foi visto. Não são o resultado da imaginação de um sonhador, mas a imagem de formas atuantes, observadas, projetadas por pessoas em estado normal. Foram reproduzidas por máximo cuidado e mais escrupulosa exatidão, pelos mesmos que as observaram, ou com o auxílio de artistas aos quais foram descritas. Para maior facilidade, foram reunidas num mesmo grupo as formas de pensamento, de mesmo caráter, de mesmo tipo. Então, nos capítulos seguintes, nós veremos essas imagens para que possamos ter uma ideia de como são as formas e as cores dessas formas pensamento. Por hoje ficamos aqui, aguardo vocês nos capítulos seguintes.